Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Samuel Andrade e este é o Books by SA, um lugar onde eu compartilho livros que gosto e comento sobre assuntos que me interessam. No vídeo de hoje eu vou comentar sobre as melhores leituras de 2024 que eu fiz, dos 52 livros que li, e vocês podem ter visto lá no Instagram a publicação que eu fiz, né, dando um resumo geral dos livros, uma foto de todos os livros e, enfim, ficou bacana o compilado. Está no meio de dezembro agora ainda, eu não finalizei as leituras, mas creio que eu já posso passar a régua e falar quais foram as minhas melhores leituras e, por isso, fazer esse vídeo hoje já. Eu vou fazer por ordem cronológica, eu vou fazer de uma forma, tentar fazer de uma forma dinâmica, e eu separei depois umas perguntas aqui também, que eu mesmo elaborei, mas para ficar algo também didático. Então vamos lá, começando pelo A Glória de Viver, do Dr. Miles Monroe. É um livro que, um dos primeiros livros que eu li no ano, me edificou bastante. O Dr. Miles, né, ele foi um palestrante realmente, um pastor, né, sem dúvidas, mas era um estudioso da palavra. Eu posso dizer que a parte de estudo da Bíblia, eu nunca vi ninguém, nunca encontrei nenhum material comparado ao que o Dr. Miles fez. A profundidade que ele consegue dar para os estudos, né, para realmente a sumarização das formas que as coisas são trazidas na Bíblia, na palavra, eu creio que é de uma forma realmente impressionante e surpreendente. E esse livro me trouxe algumas concepções que, mesmo eu sendo cristão a vida inteira, nunca tinha parado para pensar, né? O ponto central do livro aqui, ele mostra quão importante é a vida humana, ou quão importante é o ser humano, desde quando o Senhor fez, desde Gênesis, né? E ele vai trazendo de uma forma, como é que eu posso dizer, cronológica realmente, desde Adão, né? Como que as coisas foram evoluindo, como que foi o plano do Senhor para nós, e é muito bacana. Realmente vale muito a pena a leitura, foi um dos... Eu marquei na época como top 5 livros para mim da minha vida, e eu creio que sem dúvidas foi sim um dos melhores livros aí que eu já li. É aquilo lá, tudo é para a glória do Senhor, e esse livro aqui fala muito bem sobre isso. O próximo, A Recompensa da Honra, do John Bevere. John Bevere também, um pastor internacional, que ele comenta bastante sobre o tema que é pouco palpável, né, pra gente, o que é honra, né? Você vê no exército, força e honra e tudo, e em outras situações também, as pessoas falam de honra, honrando, mas o que é honra, né? A gente vê na Bíblia inúmeras vezes a palavra honra, né, a importância de honrar o Senhor, por exemplo, com as primícias, ou honrar até mesmo os pais, para que os nossos dias se prolonguem. Mas o que é a honra? E o John Bevere traz nesse livro aqui, de uma forma muito interessante, posso dizer que prende realmente a atenção do leitor, o jeito que ele consegue trazer. Uma das partes que eu mais gostei nesse livro aqui é referente às autoridades, né? A honra à autoridade. Então, autoridades políticas, por exemplo, ele dá o exemplo, né, de Davi com Saul, quando Davi teve a oportunidade de matar Saul várias vezes, 7 vezes, se eu não me engano, e mesmo assim Davi não o faz, né? Porque Davi respeita a autoridade de Saul, que era o rei ungido, né, e não mata Saul, mesmo Saul o perseguindo, né? Foi um ponto do livro assim que realmente me fez abrir os olhos. Eu já presenteei muitas pessoas com esse livro e tenho certeza que vou continuar presenteando porque é um divisor de águas. Casa muito com um dos livros que eu vou mostrar aqui para vocês também, mas mais para frente. Próximo livro, Felicidade Conjugal, do Tolstói. Foi o meu primeiro contato com romance. Eu achei realmente muito interessante a experiência de ter leitura. Eu, quando a fiz, né, em maio, se eu não me engano, eu não tinha expectativa, muitas expectativas para o livro. Não é um livro curto, é um livro que tem 100 e poucas páginas, 110 páginas, mas não tinha muitas expectativas, realmente estava meio com o pé atrás, por ser um tipo de leitura que eu nunca tinha feito, mas realmente me impressionou e foi um dos melhores livros que eu li esse ano. O Tolstói aqui nesse livro, é o único livro dele que ele narra como se ele fosse uma mulher. Então, um autor homem conseguir ter a capacidade de trazer, né, a genialidade realmente, de trazer um conteúdo que a mente feminina precisa produzir, é algo impressionante. Então, o livro inteiro é narrado, né, como se ele fosse a mulher da relação. E é uma menina, né, que desde muito nova
viveu sempre com os pais e tudo, e um preceptor dessa menina, né, o contador da família, um amigo ali da família, ele acaba sendo muito presente na vida da família e os pais dela morrem. E ela acaba se apaixonando por esse preceptor dela, vamos dizer dessa forma, esse amigo próximo da família, e ela idealiza um relacionamento, idealiza um casamento, mas chega no final e ela tem alguns problemas. O livro é dividido em duas partes, a primeira e a segunda parte. A primeira parte já começa na página 7, a segunda na página 61. A diferença entre as duas partes é interessantíssimo, porque Tolstói traz como a satisfação que outrora era da principal, da protagonista, se torna algo que não é mais tão satisfatório. Eu não vou dar tanto spoiler aqui, porque eu quero bastante que vocês leiam, mas é um livro que realmente me prendeu. Eu li em um dia o livro, por mais que seja um livro curto, mas estava no aeroporto e li no aeroporto o livro inteiro antes de embarcar no avião. Então, Felicidade Conjugal, do Tolstói, vale muito a pena a leitura. Próximo livro, Música, Inteligência e Personalidade, de um doutor vietnamita, Minh Dung Nguyen. É bem difícil pronunciar o nome dele. Mas esse livro foi uma recomendação do professor Olavo de Carvalho. Eu já o tinha desde 2019, se eu não me engano. E decidi, né, encarar essa leitura, eu ouvi boas recomendações ao longo do tempo e esse ano eu decidi encaixar em uma das minhas leituras. Foi um livro também que me mostrou a importância da música, como as músicas, os tipos de música afetam tanto o QI como o estado de cada pessoa, estado emocional, estado físico de cada pessoa. É realmente impressionante como o autor consegue trazer aqui, né, esse doutor Música, Inteligência e Personalidade, o comportamento do homem em função da manipulação cerebral. Então, uma das coisas que mais me impressionou nesse livro é a diferença que ele faz, né, de onde que vem certos ritmos de música, certas batidas de música, e quais tipos de música que as gerações, as culturas escutam, e como isso influencia em cada cultura, em cada país. Então, por exemplo, culturas da África ouvem um tipo de música e são predestinados a tal coisa. Ou os europeus escutam tais tipos de música e são predestinados a outra coisa. A relação que ele consegue trazer, a prova, né, realmente, as relações que existem entre música e nível de inteligência, nível de qualidade de vida, nível de controle emocional, é algo que é muito relevante. E se todas as pessoas conseguissem ter essa capacidade, eu tenho certeza que o mundo seria um lugar diferente. A leitura não é tão simples, a leitura eu diria que é uma leitura densa, mas eu realmente me aventurei e vale muito a pena ler. Um livro não tão curto, tem umas 300 páginas, menos até 220, mas é um livro que demora a leitura. Precisa sentar, prestar atenção, anotar, buscar por fora também para conseguir compreender algumas coisas. Mas, sem dúvidas, vale a pena. Em Defesa do Jejum, do Danilo Balu. Esse livro, para mim, foi o livro que mais mudou a minha vida de forma prática. Eu, depois que vi esse livro com uma recomendação no Twitter, no X agora, né? E dei uma chance, né? Eu sempre gostei desse assunto de jejum, sempre vi lendo na palavra, né? Mas queria dar uma olhada e esse Danilo Balu sendo um corredor, falei, o que o maratonista, né, tem para dizer sobre o jejum? E as experiências que ele traz, ele é, igual eu falei, um maratonista que passou um tempo, se eu não me engano, no Quênia, ou na Somália, correndo com a turma de lá, né? A gente sabe que o pessoal, os quenianos principalmente, são grandes corredores, e ele passou uma temporada lá correndo, e ele traz um pouco dessas experiências aqui. Mas o livro não é focado nas experiências dele como corredor, e sim jejuando. Como o jejum é feito, a gente tem hoje em dia uma sociedade bem difundida nesse assunto, que alguns fazem por saúde, outros fazem por religião, outros fazem por emagrecer, né, como dieta. Mas quais são os verdadeiros benefícios do jejum? Então, um livro que abriu meus olhos e eu fiquei realmente em estado de choque depois que li o livro. Você não consegue ser mais o mesmo. Eu comentei com o meu círculo próximo de amigos que depois que você lê certas coisas, aprende certas coisas, você não consegue ser mais o mesmo. Isso nem é uma conversa arrogante, vamos dizer assim, mas realmente é verdade. É igual Salomão escreve em Eclesiastes, né? Quanto maior o saber, maior o sofrimento. E é verdade.
Então você não sofre, mas você acaba penando em conseguir aguentar certas coisas que antes era, eram aceitáveis. E eu quero fazer um vídeo só voltado para esse livro aqui, mas sem dúvidas fico aí a minha baita recomendação para o assunto, para você aprender mais, entender mais o que é o corpo. E, bom, eu não quero falar muito, porque eu, igual eu falei, quero dedicar um vídeo só para esse livro, um vídeo só para esse assunto, porque, sem dúvidas, é acho que um dos assuntos mais importantes quando a gente fala de saúde. Esse livro aqui casa com o próximo, que é A Cultura do Jejum, do pastor Luciano de Subirá. É muito parecido, muitas coisas que eu vi no livro do Danilo Balu, eu encontrei aqui no do pastor também. Mas aqui é voltado para um jejum religioso, né? Um jejum voltado o coração para o Senhor. Aqui é sempre bom ser o motivo principal, mas traz inúmeros exemplos da Bíblia e como é o jejum correto de acordo com a Bíblia, né? Como nós podemos fazê-lo, e é bem interessante também. É uma leitura conjunta, eu creio que só há de beneficiar quem for fazer a leitura desses dois livros. Próximo, mais um romance, Madame Bovary, do Gustave Flaubert, francês. Também fui parecido com o Tolstói, já estava, quando eu fui ler o Madame Bovary, eu já estava lendo os romances já fazia um tempo, já estava lendo quase todo mês, pelo menos algum romance. E eu decidi, né, ler o Madame Bovary por conta de ser muito comentado, de ser um livro muito antigo, na época que foi escrito, foi um livro que foi um disruptor assim, na sociedade, até foi banido de certos pontos da sociedade na França, porque foi algo que, a forma que o autor traz é escandaloso, né? E não, o mundo não é, antes não era igual hoje, então certas coisas que existem no livro, casos de traição, casos de usurpação, né, da própria Madame Bovary, e também de como o marido dela age, são assuntos que hoje em dia são mais compreendidos e antigamente eram tabus, né? E mesmo assim o autor decide colocar e a gente se aventura numa experiência de vida da própria Madame Bovary. Essa Madame Bovary é a Emma Bovary, que decide se casar, né, com o doutor Bovary, que na verdade não é um médico, ele é um agente de saúde. E ao longo do livro ela vai se envolvendo com outros homens, se envolvendo com outros casos, e o maridão ali continua aceitando a situação por causa do amor que ele tem por ela. Ela começa a gastar muito dinheiro, ela acaba se desviando realmente do caminho que ela começa no livro do casamento. Começa feliz no casamento, né? Mas o casamento acaba não sendo a impressão que ela tinha. Ela sempre foi uma mulher de ler livros de romance, uma visão idealista de um relacionamento. E ela acaba se frustrando e, consequentemente, acaba mudando completamente a forma de viver. O final é bem bacana, é bem interessante, então as últimas 20 páginas do livro mostra aí pra gente um pouco do... É uma surpresa, né? Um final não tão feliz, mas uma surpresa, e vale muito a pena cada segundo da leitura desse livro. É um livro de 500 páginas, mas senta para ler que realmente passa muito rápido. Próximo, um romance de um brasileiro, José Geraldo Vieira, A Mulher que Fugiu de Sodoma. Essa capa é muito bonita, da editora Sétimo Selo. Eu ouvi essa recomendação há muito tempo atrás, não me recordo de quem. Depois, vendo alguns outros vídeos, o professor Olavo de Carvalho também recomenda e comenta que o José Geraldo Vieira é o maior, se não um dos maiores autores brasileiros que já existiu. Ele já é mais contemporâneo, né, do século XIX ali, perdão, 19 para 20, né, então já é um autor mais novo, né, comparado com outros que nós tivemos. E a trama que se passa aqui no livro, eu inicialmente, pelo título, né, antes de pesquisar sobre o livro, imaginei que ia ser uma relação com uma mulher de Ló, né, de Sodoma e Gomorra, quando eles fogem da cidade, que, né, igual tem na Bíblia, mas não tem nada a ver. Mas é interessantíssima a história, o autor consegue trazer a nossa cultura, né, foi o único livro que eu li esse ano, tirando talvez o Ladeira da Memória, que traz a nossa cultura. Então, nós brasileiros, a gente conhece as ruas de São Paulo, conhecemos as ruas do Rio de Janeiro, os pontos turísticos, e é muito bacana porque ele traz aqui no livro. Então você vivencia essa história, você consegue se imaginar dentro
como um espectador da situação. Então, vale muito a pena. É uma leitura muito interessante do casal do Mário e da Lúcia, né? O Mário, que é um viciado em jogo, né? E a Lúcia, como vai sofrendo no relacionamento e depois as mudanças na vida deles, né? Quando cada um vai para um lado. É bem bacana, muito interessante. Vale, sem dúvidas, a leitura também. A Mulher que Fugiu de Sodoma, de José Geraldo Vieira. Então, quem gostou dessa capa, aqui tem várias capas, mas essa daqui é da Sétimo Selo. Vale a pena. Não tem tradução, esse é o melhor, mas vale muito a pena. Só de ter na estante já é muito bonito. O Código da Obesidade, do Dr. Jason Fung. Esse livro ele é comentado. Eu li Em Defesa do Jejum, do Danilo Balu, ele comenta desse livro. A Cultura do Jejum, do pastor Luciano Subirá, ele comenta desse livro. Então eu falei, todo mundo vai falar do assunto, eu tenho que ler também o livro. Então decidi também fazer a leitura. Em Defesa do Jejum, casado com este daqui, te dá uma outra visão de como que você pode levar a vida. O Dr. Jason Fung, ele nesse livro consegue traduzir a ideia, não só a ideia, mas a comprovação de que ele tem que o que engorda ou emagrece uma pessoa é a insulina, não mais, não calorias, não o que a pessoa come, não gordura, não etc, nada disso. É a insulina. Então, como eu falei, como quero trazer um vídeo falando sobre o livro Em Defesa do Jejum, do Danilo Balu, não poderia deixar de falar desse livro, mas mais pra frente eu farei, vocês poderão ficar por dentro. Quem quiser adiantar um pouco do que eu vou falar no vídeo, pode pegar para ler. Este com os outros dois que recomendei, que sem dúvida já vai ter uma base enorme aí e fazer uma grande diferença na vida de cada um de vocês. O próximo livro, quase acabando, Aqueles que Honram Você, do Dag Mills. É um livro curtíssimo, tem uns 90 páginas, que, casado com o Recompensa da Honra, também é um livro que mostra esse assunto menos palpável pra gente, que é a honra, e como a gente pode, na prática, honrar as pessoas. O John Bevere, no Recomeço da Honra, ele traz muitos exemplos da Bíblia, né, mas consegue, sim, deixar não de uma forma, como é que eu posso dizer, prática, mas algo voltado assim como poderíamos fazer. Então, como eu poderia fazer, assim como o Davi fez com Saul, e honrar uma autoridade, respeitando a autoridade que a pessoa tem. Ou como eu posso honrar os meus pais de acordo com tal pessoa, de acordo com, assim como Salomão fez com Davi. Como que eu posso fazer isso? Então, isso é a forma que o John Bevere traz no Recompensa da Honra. Aqui o Dag Mills traz exemplos da vida de cada um, né? Da vida do cristão, né? Da vida de como também trazendo inúmeros exemplos da Bíblia, não tem como você falar de honra sem falar da Bíblia. Exemplos práticos da vida cotidiana, né? Da vida rotineira. Então pega situações que a gente passa todos os dias, como trabalho, né? E acaba trazendo como que eu posso honrar, por exemplo, o meu chefe. Né? Aí põe uma situação X, por exemplo. Como que você poderia honrar seu chefe naquela situação? É um livro curto, igual eu falei, mas os livros do Dag Mills, a maioria são curtos, mas o nível de conhecimento é impressionante. O que você aprende em 90 páginas, eu já li muito livro de 500 páginas que não tem metade do conhecimento que tem em 90. A desenvoltura do autor, ele como pastor também é impressionante. O último livro, esse ano, a Bíblia. Aqui é uma Bíblia meramente referência, né? Só para eu mostrar no vídeo. A leitura que eu fiz no celular e no aplicativo da Bíblia, né? Eu decidi fazer por lá porque eu conseguia controlar quantos dias eu li, o que eu grifei, quantas marcações eu fiz. Lógico, isso não importa, mas poderia controlar de uma forma mais regrada. Eu gosto muito de controlar as minhas leituras, então decidi fazer pelo aplicativo. Esse ano, no final do ano, agora dia 31, vão dar mais de 300 dias seguidos lendo a Bíblia. E, se eu não me engano, 360 dias na Bíblia esse ano. Não li a Bíblia apenas os 5 primeiros dias do ano, mas o resto do ano inteiro eu fiz a leitura da Bíblia. Não, muitas pessoas dizem que cristão precisa ler a Bíblia inteira. Eu nunca fiz por obrigação, tive a vontade de fazer. E assim como tem a palavra em Josué, né? Medita as palavras deste livro da lei para que você cumpra fielmente o que está escrito. E dessa forma você será bem-sucedido. Né? Você prosperará e será bem-sucedido. Josué 1:8. Então, decidi meditar as palavras deste livro da lei e me aventurei esse ano para fazer a leitura do maior livro já escrito. A Bíblia,
Não falo isso por ser cristão, mas uma forma literária é o livro que mais tem referência cruzada entre ela. São mais de 50 mil referências que você consegue casar um texto com o outro. Isso nenhum livro já foi feito. E nunca vai ter um livro como esse. Então, a leitura da Bíblia não pode ser apenas uma leitura literária. Eu creio que eu, como cristão, não poderia fazer esse tipo de leitura e teria sim que meditar e estudar a palavra. Muitos livros que eu li aqui para você, que eu mostrei aqui para vocês, são livros relacionados completamente com a Bíblia. Então, eu aprendi infinitamente mais lendo esses livros e conseguindo consultar na Bíblia e lendo cada passagem de formas diferentes. Salomão escreve em Provérbios que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é a base da sabedoria, a base do conhecimento. Então não poderia eu deixar de completar esse ano sem fazer a leitura da Bíblia. Eu fiz mais de 2.500 marcações aqui, eu nem conseguiria colar meus post-its, né, que eu gosto de colar para situar dentro do livro, porque realmente são inúmeras marcações, comentários que faço, anotações que faço, e por isso eu decidi fazer no celular. Mas para mim eu concluí agora na segunda semana de dezembro, eu comecei a leitura em fevereiro, foi a leitura mais longa que eu já fiz na minha vida, de duração, também de constância, né? De você ler todos os dias algo e não falhar, é bem interessante, é um baita exercício individual. E agora, como eu tinha comentado, eu separei algumas perguntas aqui, mas eu não quero começar com as perguntas e falar dos livros que eu menos gostei esse ano. Eu não sou uma pessoa negativa, igual Jesus fala, né? A forma que você vê as coisas, né? Se teus olhos forem bons, teu corpo terá luz. Se teus olhos forem maus, teu corpo será tenebroso. Então eu gosto de ver as coisas de uma forma positiva, mas não posso deixar de fugir da realidade, né? Então eu separei aqui 4 livros que eu não gostei, 3 que eu não gostei e um que me decepcionou. Um livro que eu já tinha visto falar muito bem, mas não consegui gostar do livro. O que me decepcionou foi o A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói. Quem lê Tolstói fala que este é o melhor livro dele. Eu li esse ano Felicidade Conjugal, Sonata Kreutzer, A Morte de Ivan Ilitch e Guerra e Paz. Esse daqui foi o que eu menos gostei. Então a gente fala que é o melhor livro do autor, o melhor livro desse russo, mas eu não consegui gostar do livro, eu terminei a leitura. Quando eu não gosto de jeito nenhum, eu nem termino a leitura, né? Eu já vou pro próximo, mas consegui terminar a leitura, mas deixou a desejar. Um livro muito negativo, muito pesado. O Ivan Ilitch, né? Ele é um desembargador, se eu não me engano, que faz uma reflexão, né? Ele está num leito de morte. É o livro inteiro falando da reflexão que ele faz da vida. Então eu posso não, como leigo, né? Posso não ter entendido muito bem a mensagem do livro, mas foi um livro que não me agradou, não me apeteceu. Eu realmente não consegui falar, nossa, esse daqui é o melhor livro do autor. O próprio Guerra e Paz, que tem 1.500 páginas, é um livro melhor do que esse. Então, eu realmente me decepcionou esse livro aqui. Agora os 3 livros, começando por esse daqui, The Trading Game, um livro voltado para o mercado financeiro, mas é a história desse Gary Stevenson, né? De como que ele diz que ele foi o maior trader, né? O maior operador de mesa do Citibank. E ele vai contando as coisas no livro, ele vai contando a experiência dele, mas é um cara que, durante o livro, o autor se perde e acaba reclamando de tudo, igual eu acabei de falar, né? A maneira que você vê a vida. E ele, a partir da metade do livro, ele já começa a reclamar de tudo, que a vida era muito ruim, ele tendo muito dinheiro, ele não conseguia ser feliz, e que na verdade o mercado era uma roubalheira, o mercado era uma bagunça, que todo mundo que estava no mercado, né, é ladrão e etc. Eu, como trabalhando no mercado, não poderia deixar de me incomodar com isso. Depois você vai ver a fundo, né, os fatos que ele traz no livro. Você consegue ler em algumas matérias que fizeram sobre o livro. A maioria das coisas é mentira, muita coisa inventada que ele traz aqui, e ele quer passar como se for verdade. Ele comenta aqui o valor que ele fez num ano e tornou ele o maior operador, né, do Citibank. A gente que está no mercado, quem está no mercado sabe que é um valor pequeno para você ser considerado o maior operador de um banco, né? Então, até mesmo ele comenta em algum ponto do livro que ele foi o melhor operador do mundo. Mas a gente sabe que o valor que ele traz aqui é um valor, não vou dizer irrisório, mas é um valor pequeno comparado ao que realmente é necessário para ser o maior operador do mundo em tal ano, ou até mesmo do Citibank, um banco tão grande como o Citibank. Então, não recomendo a leitura, não gostei da leitura. Terminei o livro porque eu queria ver como ele falava, como ele ia terminar a reflexão para ver se era pegadinha tudo que ele falou.
mas não gostei. Foi a recomendação de um grande amigo meu, mas não gostei do livro e não recomendo a leitura. Agora os outros livros, não posso dizer que eu não recomendo a leitura, mas foram livros que eu não gostei também. Livros rasos, superficiais, que não me apeteceram também. O primeiro, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Não gostei, achei fraco. Não sei se é porque eu estava vindo de um compilado de livros que eu gostei bastante. Posso ter ficado enviesado quando fui fazer essa leitura, mas realmente não gostei. Então, não vou dizer que não recomendo, diferente do Trading Game, mas foi um livro que não me agradou. E por último, Abolição do Homem, também do C.S. Lewis. O Flávio Morgenstern, peguei essa recomendação dele, falou que foi o melhor livro do século XX. Para mim, não gostei. É um livro maçante, um livro chato, que terminei ele também, mas um livro que não me agradou. Não faria a leitura novamente. Curto o livro, bonita a capa, mas o livro que tem 100 páginas, mas não me agradou. De novo, eu como leigo posso ter perdido o fio da meada, mas não gostei da leitura deste livro. Bom, pessoal, agora indo para as perguntas que eu separei aqui. E vou fazer, não coloquei, só fiz as perguntas, não coloquei nenhuma resposta, nada, e vou fazer aqui com vocês agora no vídeo. O livro que mais gostou, sem dúvidas, a Bíblia, né? Eu diria que foi a Bíblia. Mas, se for para não ser clichê, né, e falar que o livro que eu mais gostei foi a Bíblia, em cada tópico, né, para romance, eu diria que foi o Madame Bovary. Né? Eu li também O Vermelho e o Negro, foi um livro que eu gostei bastante. Eu concluí ele no mês passado, não deixei ele aqui porque eu quero fazer um vídeo separado para ele também. Mas menção honrosa ao Vermelho e o Negro, eu diria que está no mesmo nível do Madame Bovary. Então, para romance, Madame Bovary. De forma geral, livros gerais, eu diria que foi o Em Defesa do Jejum, que não é tão geral, mas é um livro que não encontro saúde, talvez. Em Defesa do Jejum, juntamente com o Código da Obesidade. Os dois casam, são leituras... Tem que ler os dois juntos. Para mim, indo por tópico, esses daqui também. Depois, eu diria que Aqueles que Honram Você é bem no mesmo nível. Aqueles que Honram Você e o A Glória de Viver também. Os dois no mesmo nível. A Glória de Viver, igual eu falei, foi o top 5 livros da minha vida, mas é pontual. Então, não sei se é algo que eu posso falar assim, pô, eu gostei muito porque eu queria saber esse assunto. Mas não posso dizer, pô, eu gostei muito, muito, muito desse livro, de uma forma geral. Não. Por assunto que eu queria saber, esse livro realmente me tocou e, pessoalmente, foi um livro que me agradou verdadeiramente. Mas eu colocaria os dois no mesmo nível. Próxima pergunta. Livro que menos gostou. O Trading Game, que eu acabei de mostrar aqui para vocês. Esse daqui, o livro que eu menos gostei. Livro que mais surpreendeu, eu diria que o Felicidade Conjugal. Felicidade Conjugal do Tolstói. Livro que mais me surpreendeu, que eu fui com menos expectativa e saí mais de boca aberta. Livro que mais aprendeu em Defesa do Jejum. Defesa do Jejum. Música, Inteligência e Personalidade também. Mas em Defesa do Jejum. Música, Inteligência e Personalidade, muito parecido com o Glória de Viver. É bem pontual. Mas o Em Defesa do Jejum, que eu mais aprendi. A Bíblia também, né? Lógico, mas eu nunca tinha lido ela inteira da forma que fiz. Eu sempre li, já tinha lido vários livros, dos 66 tinha lido vários livros, mas completo mesmo, realmente lendo as gerações, lendo os profetas menores, eu nunca tinha feito. Então, por isso que eu completo a Bíblia este ano. Mas, sem dúvida, o livro que eu mais aprendi foi a Bíblia, mas tirando a Bíblia, temos este que falei. Livro que mais demorou para ler, a Bíblia, demorei o ano inteiro, fui fazendo picado também. Uma curiosidade interessante você consegue ler a Bíblia em um mês, se você ler 40 capítulos por dia. Eu ainda quero fazer essa experiência na minha vida. Eu creio que deva demorar umas 2h30, 3 horas por dia para você ler 40 capítulos. Mas é possível fazer. Em um mês você consegue ler a Bíblia. O pastor Mike Murdock lia a Bíblia todos os meses. Livro mais rápido, Felicidade Conjugal, sem dúvidas. Livro que mais recomenda a Bíblia, primeiramente. Mas indo por cada tópico, eu diria que A Mulher que Fugiu de Sodoma, por a gente ser brasileiro, um foco nesse romance. Esse daqui é bacana. Em Defesa do Jejum, Música, Inteligência e Personalidade. Este e este. Para livros voltados para estudos, voltados para conhecer mais das coisas e principalmente de como que
o seu corpo funciona e você funciona. As coisas, como que o ambiente pode te influenciar. Tá? Então, creio que esses dois nesse estilo. E voltado para as coisas do Senhor, o Glória de Viver. Esses livros que mostrei aqui para vocês, eu fui em ordem cronológica, não consigo nivelar, né, eles. Foram todos os livros 10, que eu dei nota 10. Tirando a Bíblia, creio eu, e também talvez estes que eu respondi na pergunta, como Em Defesa do Jejum, Música, Inteligência e Personalidade, o Recompensa da Honra também. Mas não consigo colocar eles num ranking, né? Então é isso. Eu queria realmente passar isso aqui para vocês. Quem fez alguma leitura igual essa, ou alguma parecida com essas, e queira compartilhar também, sou mais que ouvidos. Vai ser muito, muito bem recebido também essa troca de ideias, troca de conversa, troca de conhecimento. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado pela audiência de vocês. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Fico no aguardo do feedback, principalmente das novas recomendações que vocês possam fazer para as minhas leituras. Muito obrigado e um grande abraço.